Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. No Nós a Europa de hoje assinalamos o episódio número 300 deste programa, gravando-o na sede do Europe Direct de Madeira, em Câmara de Lobos, com a particularidade de o fazermos na presença de um grupo de estudantes da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, a Escola do Carmo. Acompanha este grupo de estudantes a sua professora Sandra Santos. O grupo integra o Clube Europeu desta escola. Na emissão de hoje tenho presentes o Dr. Marco Teles, é gestor do Europe Direct Madeira, e a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Aliás, ambos, desde 2015, têm colaborado com a Antena 1 Madeira neste programa O Nós Europa. Vamos recordar, Marco Teles, como é que surgiu este programa em 2015. É um programa que já começa a ter algum histórico, são já 9 anos de Nós Europa. O primeiro programa foi emitido precisamente em 2015, no dia 8 de maio, estávamos na véspera do Dia da Europa, nesse fim de semana calhava, portanto, o Dia da Europa precisamente num sábado, e por essa razão o programa foi para o ar na sexta-feira, no dia 8. E surge no fundo desta visão, a quem agradeço já também a Marta Cília, a visão de ter na Rádio Pública, na Antena 1 Madeira, um espaço dedicado aos assuntos europeus. Foi feito esse desafio ao Europe Direct, na altura também juntamos aqui um parceiro que desde sempre tem colaborado com o Europe Direct, que era o Steam Europa, e entretanto os Steam Europa foram extintos. Mas manteve-se desde esse momento a ligação com a doutora Ana Rita Barros e cá estamos, passado 9 anos, a trazer a atualidade europeia aos nossos ouvintes. Doutora Ana Rita Barros, de 2015 até o presente, 2024, o que é que mudou na Europa? Houve a saída de um dos Estados-membros, isso é assinalável, foi a primeira vez na história da atual União Europeia. Em 2015, portanto, fomos aqui pesquisar o discurso sobre o Estado da União, pronunciado em 2015 pelo então Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e ele falava como uma das prioridades, nessa altura, da crise dos refugiados. Atualmente chamamos migração e asilo, não é? E esse problema ainda continua por resolver. Na altura foram definidas as cotas. Atualmente ainda temos na Europa a questão dos refugiados, que é uma questão problemática. Nesse discurso de Jean-Claude Juncker, ele faz um apelo ao momento europeu da honestidade, que também é muito atual. E o que é que ele chama honestidade? Referia-se, logicamente, aos refugiados, mas também falava da política externa europeia, do reforço da política externa europeia e do reforço também das fronteiras exteriores da União Europeia. Pedia, na altura, Jean-Claude Juncker, mais Europa e mais União. E penso que isso ainda hoje é atual. Mais Europa, mais aprofundada e mais União. No mesmo discurso, o então Presidente da Comissão Europeia faz uma referência ao pilar dos direitos sociais. Na altura não existia, foi criado logo a seguir, em Gotemburgo. Depois foi aprofundado, digamos assim, na Cimeira, sob a presidência portuguesa no Porto. E esta semana, sob a presidência belga, tivemos esse aprofundamento ainda dos direitos sociais, onde na Valónia, numa reunião com os parceiros sociais, com o Comitê Económico e Social, onde os parceiros pedem mais diálogo e mais medidas para aquilo que o Jean-Claude Juncker dizia que era uma bússola destinada a orientar os trabalhadores da União. E o que é que eles pedem hoje em dia? O direito a desligar na era digital. Portanto, há alguma diferença, mas ainda se mantém. Porquê? Porque este pilar europeu dos direitos sociais é, de facto, uma competência partilhada da União Europeia, mas nem sempre uma prioridade da União Europeia. Pede também o relatório da conclusão dessa cimeira sobre o pilar dos direitos sociais, que haja controle humano sobre a inteligência artificial.
Portanto, uma comparação entre o que era em 2015 e aquilo que ainda continua por resolver em 2024. E Marco Teles, para si, quais são os grandes desafios, não só do presente, mas também em relação ao futuro? Desafios assim do presente, eu destacaria 3 que me parecem neste momento importantes, são muito mais do que 3, mas acho que estes merecem um destaque. No imediato, obviamente, a questão do desafio das eleições europeias já no próximo mês de junho. Coloca-se aqui, desde logo, um desafio de se garantir que estas eleições estejam isentas da interferência de terceiros. Sobre esta matéria, a Presidente do Parlamento Europeu, ainda ontem, numa entrevista, alertava para este problema de se garantir o combate à desinformação e à tal interferência de terceiros, numa alusão clara ao papel que a Rússia pode ter na interferência das eleições europeias, mas acho que também, ainda relacionado com esta temática, será importante garantirmos outra coisa, que é o aumento da participação do número de eleitores nas eleições. Como sabemos, foi de 50% em 2019, 50% a nível europeu, não no nosso país, que foi francamente abaixo, foi na casa dos 30%, mas todos gostaríamos de ter uma participação maior. Mas eu diria também que é preciso que se passe também a mensagem que é preciso votar mais e votar bem. Acho que temos que passar esta mensagem que o ato eleitoral não se resume a colocar uma corzinha no boletim de voto no dia da eleição, porque no dia seguinte há consequências dessa escolha que nós fazemos e, portanto, as pessoas têm que ter presentes que a sua responsabilidade não se esgota no dia da eleição, porque depois são essas escolhas que nós fazemos no dia das eleições que vão ter reflexos, neste caso, no futuro, nos próximos 5 anos do Parlamento Europeu. Depois, há dois outros aspectos. Um tem a ver com o posicionamento e a afirmação da União Europeia nesta nova desordem, entre aspas, mundial. Portanto, as coisas estão a mudar imenso e temos 2 conflitos regionais com repercussões a nível mundial, que são os 2 conflitos, um na Ucrânia, devido à invasão da Rússia, e depois agora este, mais recente, mas igualmente preocupante, no Médio Oriente. E por último, já aqui também tínhamos falado no programa várias vezes desta situação, acho também um desafio muito grande, ou pelo menos aguarda-se com muita expectativa, o resultado das eleições norte-americanas em novembro, porque desse resultado irá depender muita coisa, nomeadamente mesmo a nossa capacidade de lidar com o problema existente na Ucrânia, porque contamos muito com a participação dos norte-americanos, e, por outro lado, também, mesmo até em termos do que são as questões climáticas e o envolvimento dos países à escala mundial para fazer a devida adaptação às alterações climáticas. Bom, nós precisamos, obviamente, dos Estados Unidos e nós sabemos que, pelo menos, um daqueles candidatos não é muito tolerante com esta temática das alterações climáticas. E, doutora Ana Rita Barros, para si, quais são os desafios do presente e do futuro? Obviamente, as eleições e o resultado das eleições. Temos que ter um voto europeu, de consciência europeia, mas além de todas as temáticas, desde o alargamento futuro, que vai ter graves implicações, portanto, graves não em sentido negativo, não. Vai ter repercussões relativamente a outros Estados. E a Europa tem que se preparar para isso. Para quê? Para que não haja diferendos internos inter-Estados-membros. É importante aceitarmos e preparar atempadamente as eleições. Também tem o problema da contestação dos agricultores, que tem sido premente e tem sido permanente. E isso tem muito a ver com os acordos comerciais que a União Europeia faz com países terceiros. E no meio disto tudo há um problema que agora se começa a falar, que já existia há algum tempo, mas que os políticos não relevavam tanto, que é a parte financeira. O financiamento. Os financiamentos. Não há dinheiro para isto tudo. E é preciso definir prioridades e captação de fundos, porque não é só os Estados-membros, é também fazer a população sentir a utilidade da aplicação dos dinheiros da União Europeia, dos valores financeiros da União Europeia. E esse pacote financeiro é importante futuramente e pronto, e está na ordem do dia, temos que repensar. Porque este financiamento, por exemplo, o financiamento aos agricultores, a compensação pelo facto de haver a proteção aos cereais ucranianos, só a Polónia e a União Europeia concedeu 4 mil milhões de euros até agora em 2 anos. Mas não foi só a Polónia, foram todos. Portugal também negociou com umas quantias completamente diferentes, não é? Em termos de valor absoluto, mas
é preciso ver estes valores financeiros, onde é que vamos buscar recursos para isto tudo, porque sem recursos não se consegue produzir. Marco Teles, vamos ao Eurobarómetro. Temos procurado neste programa falar sempre destes resultados, destes inquéritos que são feitos para tomar o pulso à opinião pública europeia, e este efetivamente é o último Eurobarómetro do Parlamento Europeu antes das eleições. Tem muitas conclusões, obviamente, a referir, mas pelo menos aqui 3 que me pareceram importantes. Uma delas tem a ver com o seguinte: portanto, 8 em cada 10 cidadãos europeus e 9 em cada 10 portugueses acreditam agora que votar é ainda mais importante devido à situação geopolítica. Portanto, este sentimento de participação, da necessidade de participar nas eleições europeias, parece que tem vindo a aumentar face aos resultados de anteriores Eurobarómetros devido à situação geopolítica. Portanto, este é um aspecto importante a reter. Segundo aspecto, 6 em cada 10 cidadãos europeus dizem-se interessados nas próximas eleições europeias, o que daria, em teoria, uma participação de 60%. Isto representa mais 11 pontos percentuais relativamente ao mesmo período, mas em 2019, portanto nas anteriores eleições europeias, e no caso português este interesse em participar nas eleições europeias baixa para os 51%, ainda assim 13 pontos percentuais acima daquele registado em 2019. Portanto, são números de facto animadores, mas nós sabemos que a realidade verificada em 2019 foi, de facto, muito diferente. Portanto, acreditemos nesta boa vontade deste inquérito e oxalá que estes valores viessem a se confirmar agora nas eleições de 2024. Um outro aspecto que me parece importante do Eurobarómetro é que as questões ligadas à defesa e à segurança da União Europeia são cada vez mais importantes para a generalidade dos europeus. Não são a primeira prioridade, mas já são uma prioridade, aparece por aí em quarto lugar. O que é que realmente está no topo das prioridades, nas 3 primeiras? O apoio à economia e à criação de novos empregos, a luta contra a pobreza e a exclusão social e ainda a preocupação com a saúde pública. Portanto, estas são as 3 temáticas essenciais para os europeus e de forma muito particular para os portugueses, e eu creio que este indicador do Eurobarómetro devia ser tido em linha de conta pelos candidatos que vão agora certamente aparecer. Já se começa a ouvir falar alguns nomes em algumas esferas políticas, mas é um elemento que eles devem ter em conta para que depois, também na campanha eleitoral sobre as europeias, possam falar daquilo que verdadeiramente preocupa as pessoas e não estar a falar sobre assuntos que não dizem respeito. Só para terminar aqui mais um elemento do Eurobarómetro, é que este estudo conclui que 9 em cada 10 portugueses têm uma imagem positiva, eventualmente neutra também, do Parlamento Europeu. Portanto, as pessoas reconhecem a importância do Parlamento Europeu e até acham que o papel, as funções, a importância do Parlamento devia aumentar face às funções que tem agora no momento. Pelo menos em teoria são bons indicadores para pensarmos numa boa participação das pessoas nas eleições. Alguns dos dados do último Eurobarómetro, há um outro documento, um relatório chamado Letta. É uma proposta para o futuro da Europa, foi elaborado por um antigo primeiro-ministro italiano. Enrico Letta, sim. Foi entregue ontem ao Conselho, que está reunido extraordinariamente em Bruxelas durante esta semana, e o relatório Letta aponta a algumas das soluções para a Europa no futuro, soluções entre aspas, e a primeira é a defesa. E propõe que o mercado de defesa europeu seja integrado e que a supervisão dos poderes seja concedida à União Europeia. Eu acho que é uma situação muito difícil. Não sei se será viável, mas terá com certeza lugar a muita discussão. O outro aspecto do relatório é a criação de um fundo exatamente para equilibrar aqueles Estados-membros que ficarão mais afetados com os alargamentos. Uma referência também muito particular à política industrial europeia. O relatório diz mesmo que, segundo as palavras de Letta, não deve ceder o seu papel de líder industrial a outros, a Europa, claro, argumentando que a Europa precisa de evitar a sua concorrência interna, a concorrência entre Estados. O que é que o Letta quer dizer com isso? Eu penso que é a transferência de poderes nacionais para poderes europeus. E em esferas tão importantes como os auxílios estatais. Letta diz que os auxílios estatais concedidos a nível nacional criam concorrência entre os próprios Estados e as empresas dos próprios Estados. Portanto, devem ser adicionados aos fundos europeus,
que já existem, os auxílios estatais, e serem concedidos através de Bruxelas. Um esvaziamento do poder que normalmente os Estados-membros não querem e a sua transferência para um nível europeu, a tal Europa dos Estados, que enfim, que nunca se conseguiu. Propõe também a criação de uma autoridade europeia dos mercados e dos valores mobiliários para controlar as grandes empresas do sector financeiro e a instituição de uma bolsa de valores na Europa. Estes aspectos foram sublinhados e reforçados por um outro importante europeu, que é o Mário Draghi, que nós conhecemos, e que diz que a Europa precisa de mudanças radicais para fazer face não só aos Estados Unidos, mas também às potências emergentes, que é o caso da Índia e da China. Veremos o que é que o Conselho se pronuncia e destas medidas quais são as que são aceitas, porque o relatório foi pedido pelo próprio Conselho Europeu. Estamos a terminar esta nossa conversa e, habitualmente, quando tenho a doutora Ana Rita Barros como interlocutora, há sempre uma frase a fechar o programa. Dou-lhe a oportunidade que dê voz a essa frase. A frase hoje tem 170 anos, ou mais. É de Victor Hugo, penso que toda a gente conhece, que presidia um Conselho da Paz em Paris, em 1849. Victor Hugo, como nós sabemos, colonizava os Estados Unidos da Europa, era, portanto, um europeísta convicto, podemos dizer assim, e disse o seguinte: teremos muito mais divergências a solucionar, interesses a debater, argumentos por resolver. Mas teremos consciência daquilo que substitui lanças, espadas, pistolas e homens armados? E a resposta de Victor Hugo: uma pequena caixa de madeira a que chamamos urna eleitoral. Marco Teles. Eu queria só terminar, Marta, se me permite, só para fazer um agradecimento, neste caso à RTP, em particular à Antena 1 Madeira, por ter realmente apostado nas temáticas europeias. Já lá vão 9 anos. É claramente um serviço público que fazem de grande qualidade. E um agradecimento muito especial também aos nossos ouvintes, não sei quantos são, mas de quando em vez vou cruzando com algum na rua e que realmente vai dizendo que gosta deste espaço à sexta-feira, que permite manter minimamente atualizado sobre as temáticas europeias. Portanto, obrigado aos ouvintes e hoje, de uma forma especial, aos estudantes da Escola Secundária do Carmo e do Clube Europeu e da sua coordenadora, que vieram, enfim, dar uma moldura humana a este programa especial. Doutora Ana Rita Barros, quer concluir? Também muito obrigado à RTP por nos ouvir, à Dona Marta por nos acompanhar e aos nossos ouvintes, que também a quem desafio que escrevam. Não é só nos encontrar na rua e dizer que gostam e que ficam alerta para os temas europeus, participem, coloquem-nos questões que nós tentaremos responder. Muito obrigada à doutora Ana Rita Barros e ao doutor Marco Teles e até à próxima conversa.